Olá, eu sou o Caio, você está no canal CLFC, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre a Copa do Mundo. Hoje vamos falar sobre o encerramento do grupo D, do grupo E e do grupo F. Terminaram nesta quinta-feira, dia 25 de junho. Agora estamos nos encaminhando para a reta final dessa fase de grupos. Então, antes de tudo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se for novo por aqui, compartilhe o vídeo aí também nos seus grupos de WhatsApp. E vamos lá então falar sobre as partidas desta quinta-feira. Começando com o grupo E, os jogos que foram realizados às 5 da tarde, começaram às 5 da tarde aqui no horário brasileiro, no horário de Brasília. Equador e Alemanha, Equador 2, Alemanha 1. Eu tinha comentado no vídeo de ontem que não imaginava que o Equador fosse vencer. Na verdade eu disse, pode acontecer, mas pelo que o Equador não conseguiu marcar gols nos últimos jogos, contra a Costa do Marfim e principalmente contra a Curaçao, eu achei que eles não iam marcar gols na Alemanha e eles conseguiram marcar logo dois, né? Marcaram 2 gols na Alemanha, o suficiente para derrotar a tetracampeã do mundo. A Alemanha que depois de 2 Copas seguidas volta a disputar o mata-mata. Foi eliminada na fase de grupos, tanto em 2018, depois do título aqui no Brasil em 2014, e também eliminados de novo em 2022. Em 2026 eles conseguem avançar. 2018 ainda era o Joachim Löw o técnico da Alemanha, o campeão de 2014. Em 2022 o técnico era o Hansi Flick, hoje está no Barcelona, tinha feito um grande trabalho no Bayern de Munique, mas parece que ele não se encaixou bem como técnico de seleção. Agora o Julian Nagelsmann, o técnico mais jovem dessa Copa do Mundo, consegue levar a Alemanha de volta ao mata-mata da Copa. E o Equador também volta a disputar um mata-mata de Copa do Mundo depois de algum tempo, né? Em 2022 eles estavam no grupo ali que até parecia acessível de certa forma, mas eles não passaram no grupo A, que tinha ali a Holanda e tinha também a seleção de Senegal, e os dois que passaram. O Equador não era favorito contra Senegal e muito menos contra a Holanda, né? Eles estrearam vencendo a seleção da casa, que é o Catar, e foi só aquilo que eles conseguiram pontuar na Copa passada. Dessa vez eles terminam até com a mesma classificação da Copa passada, né? Só que agora a gente tem esse advento dos melhores terceiros colocados passando, e o Equador somando 4 pontos, ele já está entre os melhores terceiros, junto com a Bósnia. As seleções que têm 3 pontos, elas ainda estão esperando o término da rodada por completo para ver se elas vão conseguir avançar ou não. Quem fez 4 pontos já está classificado para a fase 16 avos, e é o caso do Equador, que abriu o placar contra a Alemanha aos 9 minutos com o gol do Angulo, um belo gol de fora da área, bela jogada ali dele pelo lado esquerdo. Aliás, desculpe, quem saiu na frente foi a Alemanha. Eu, por acaso, não consegui começar a ver o jogo desde o início, e a Alemanha fez o gol logo no começo com o Leroy Sané. Leroy Sané, que estava sendo considerado o Rafinha da Alemanha, e o Nagelsmann não barrava ele por nada, fez só esse gol também, né? Que depois ele não foi muito bem no jogo, não. Eu acho que deveria ir para o banco da Alemanha, mas o Nagelsmann segue mantendo ele como titular. Saiu o gol dele nesse jogo, mas logo no jogo que a Alemanha perdeu. Então o Angulo empata para a seleção do Equador, e o Gonçalo Plata faz o gol da vitória lá no segundo tempo. Gonçalo Plata, que joga no Flamengo, vive momentos aí de altos e baixos com a torcida do Flamengo, né? Ele foi importante naquele título da Copa do Brasil de 2024, mas é um cara que é meio instável, sempre é expulso em momentos decisivos. Dessa vez ele foi decisivo marcando o gol, um gol em cima do Manuel Neuer, num lance que o Neuer estava tranquilo, achando que ele ia segurar aquela bola. O Plata foi lá, meteu o pé ali e fez o gol em cima de um dos maiores goleiros de todos os tempos, se não maior, que veio para essa Copa do Mundo depois de se aposentar da seleção, foi convencido a voltar pelo técnico Nagelsmann, e ele está aí buscando um recorde de se tornar o goleiro com mais jogos sem sofrer gols na Copa do Mundo. Até agora ele não conseguiu isso. Nos 3 jogos a Alemanha tomou gol de Curaçao, mesmo ganhando de 7-1. Chegaram a sofrer um empate, levaram o gol da Costa do Marfim, poderiam ter perdido aquele jogo, até a Costa do Marfim não conseguiu virar, e a Alemanha conseguiu vencer. E agora ele leva 2 gols para o Equador, e a Alemanha sai derrotada. É a quarta ou a terceira seleção sul-americana a vencer, a terceira seleção sul-americana a vencer a Alemanha em Copas do Mundo. As outras duas tinham sido o Brasil e a Argentina em 2 finais. A Argentina lá em 86 e a Alemanha agora. E o Brasil em 2002. E agora o Equador vence nessa fase de grupos. Na próxima fase, por enquanto, a gente está tendo uma Alemanha podendo enfrentar o Paraguai. É possível, mas tem que ver se o Paraguai vai realmente conseguir ficar com uma das melhores terceiras colocações. Bom, seguindo aqui com o jogo entre
Costa do Marfim e Curaçao. Curaçao e Costa do Marfim válido também pelo grupo D, grupo E, quer dizer, grupo D dos Estados Unidos. E a Costa do Marfim fez o que se esperava, venceu por 2-0. O Curaçao até que fez um jogo digno de despedida, mas não conseguiram a vitória, né? Eles queriam a vitória, como a Turquia pôde se despedir vencendo, mas assim, a situação da Turquia com o Curaçao é completamente diferente, né? O Curaçao já era considerada a seleção para ficar na lanterna, eles comemoraram muito o empate com o Equador na segunda rodada, só de ter marcado um ponto na Copa eles já ficaram muito felizes. Marcaram um gol, que foi no jogo que eles mais levaram gols, levaram 7-1 da Alemanha, conseguiram marcar um gol na Alemanha, não conseguiram fazer gol no Equador, também não conseguiram fazer gol na Costa do Marfim, mas eles se despedem aí com certo orgulho, né, por estrear na Copa do Mundo, um país tão pequeno, um paraíso fiscal que é o país de Curaçao, a seleção que tem a maioria, para não dizer todos os jogadores que não nasceram lá, a maioria nasceu na Holanda. E é isso, Curaçao se despede da Copa, Costa do Marfim se classifica em segundo lugar desse grupo, atrás da Alemanha. Nicolas Pepe marcou os 2 gols da vitória da Costa do Marfim. Então, Costa do Marfim 2, Curaçao 0, Equador 2, Alemanha 1. Pelo grupo F, a Tunísia enfrentou a seleção da Holanda e a Holanda fez 3-1 em cima da Tunísia. O primeiro gol marcado do jogo foi da Holanda, mas foi por um jogador tunisiano. O Schirk fez um gol contra aos 3 minutos de bola rolando no primeiro tempo. O Brian Brobby faz 2-0 para a Holanda. No segundo tempo, a Tunísia diminui com o Mastouri. E o Van Heck faz o terceiro e último gol da Holanda no jogo. Como era de se esperar, a Holanda passa em primeiro lugar. Eu disse que mesmo que o Japão vencesse a Suécia, acreditava que a Holanda passaria em primeiro porque eles fariam mais gols na Tunísia. Não aconteceu isso, né? Tanto a Suécia quanto o Japão marcaram mais gols na Tunísia. A Holanda também estava se preservando já com essa classificação meio assegurada. Certamente eles estavam acompanhando ali o resultado, a comissão técnica estava acompanhando o resultado do jogo do Japão com a Suécia. O empate lá garantiu a Holanda classificada em primeiro lugar. Japão e Suécia então empataram em 1-1 e isso define o adversário do Brasil na fase 16avos. E esse adversário será o Japão, como era de se imaginar. No primeiro tempo, o Japão jogou melhor, mas no começo do jogo parecia que ninguém queria ganhar muito. Aí na reta final do primeiro tempo o Japão foi atacando. Não sai gol no primeiro tempo, mas a gente teve defesa ali do goleiro da Suécia, do goleiro do Japão também. O goleiro do Japão brilhou mais no segundo tempo. O goleiro Suzuki, o japonego. E no segundo tempo a gente tem ali o Maeda abrindo o placar para o Japão, uma belíssima jogada do time japonês. E o Elanga numa jogada mais individual, né, com participação ali do Gyökeres, mas todo mérito ali para a finalização do Elanga. Esse trio de ataque da Suécia é muito bom, Elanga, Isaac e Gyökeres, mas o resto do time deixa um pouco a desejar, né? Principalmente ali eu diria o meio de campo e a zaga. As laterais também não são muito fortes, né? O time tem um ataque bom, um goleiro ok, mas o ataque se sobressai muito ao restante da equipe. O Japão é um time muito bom coletivamente, um conjunto muito bom. Talvez não tenha jogadores de tanto destaque individualmente como era a época ali do Kagawa, do Honda, mas tem esses jogadores sim. Os principais ficaram de fora, né? Tem o Takefusa Kubo que não está 100%, nem foi relacionado para essa partida. E tem o Kamada, que é um dos principais do time, que foi cortado antes mesmo da Copa do Mundo, né? Alguns meses ali a gente já sabia que ele não ia para a Copa, como o Brasil teve esse problema com o Rodrigo, com o Estevão. O Japão também teve esses problemas, mas o time está jogando bem coletivamente. No segundo tempo a Suécia passou perto de conseguir a vitória e eles lamentaram muito não ter conseguido vencer esse jogo. Deu para ver a expressão principalmente do Elanga, que foi o melhor em campo e marcou o golaço da Suécia. Tinha marcado também o gol na derrota por 5-1 contra a Holanda. E a Suécia lamenta não pegar o Brasil e pegar a França. É claro que eles respeitam o Brasil, o Japão também respeita. Mas atualmente eu sinto que eles têm mais medo da França e a Suécia lamentou muito não ter vencido o jogo. Para o Japão não fez diferença, porque mesmo se ele vencesse, ele ainda não seria líder do grupo. Eu disse na questão da Holanda fazer mais gols contra a Tunísia, mas mesmo assim a Holanda teria o melhor saldo porque ele fez mais gols contra a Suécia. Então a Holanda, supondo que o Japão vencesse por 2-1, a Holanda passaria em primeiro ainda com saldo de gols se os dois terminassem com 7 pontos. Termina então com a Holanda em primeiro lugar com 7 pontos, Japão em segundo com 5, Suécia em terceiro com 4, a Tunísia candidata a uma das piores seleções da Copa, não fez nenhum ponto, marcou apenas 2 gols e sofreu 12. Então a Tunísia se despede aí sem somar um ponto sequer.
Agora falando do grupo D, dos jogos que começaram às 11 da noite aqui no Brasil, começando com Paraguai e Austrália, que é um jogo que eu não tenho muito a comentar. Se esperava que esse jogo fosse ser mais disputado, eu até coloquei ele na tela grande, mas foi um dos piores jogos da Copa. O momento mais memorável desse jogo foi quando o jogador do Paraguai acertou a ponta do calcanhar na cara do jogador da Austrália, e aí sangrou bastante. E não teve nada de muito relevante nesse jogo, né? Tanto que terminou 0-0, as duas equipes terminam com 4 pontos, a Austrália fica em segundo lugar, pelo saldo de gols que terminou ali zerado, e o Paraguai terminou com saldo negativo de -2 devido à goleada sofrida na estreia contra os Estados Unidos. Turquia e Estados Unidos era um jogo que ninguém estava esperando tanta coisa, porque a Turquia já estava eliminada e os Estados Unidos já estava classificado. No fim tivemos um grande jogo, uma grande exibição das duas equipes, e a Turquia, que foi uma decepção nessa Copa, para muitos seria surpresa, colocavam aí como o Marrocos de 2026, mas a Turquia dá adeus à Copa do Mundo ainda na fase de grupos, mas se despede com vitória, derrotando a seleção anfitriã por 3-2, jogando novamente lá em Los Angeles. Estádio lotado, teve até o Edward Norton e o Brad Pitt juntos ali, relembrando o Clube da Luta. Na verdade, o Edward Norton estava sozinho, né? Ele estava sozinho, e a ilusão dele, que a gente conseguiu ver também, o Tyler Durden do lado dele. Bom, destaque dos Estados Unidos no campo, eles até saíram na frente aos 3 minutos, gol do Austin Trust. O Arda Güler empata, o jogador do Real Madrid empata para a Turquia aos 10 minutos de jogo. O Yilmaz faz 2-1 para a Turquia. No segundo tempo, o Berhaller faz um golaço para os Estados Unidos, empata 2-2. E lá no finalzinho, o Ayhan faz o gol da vitória da Turquia. E a Turquia se despede então com essa vitória de 3-2 em cima dos Estados Unidos. Os Estados Unidos passam em primeiro lugar do grupo D, com 6 pontos, 2 vitórias e 1 derrota. A Austrália ficou com 4, Paraguai também, e a Turquia termina com 3. É capaz de ter um terceiro colocado pontuando menos que a Turquia. Seria bizarro, né? Você passar um terceiro colocado talvez com 2 pontos e a Turquia com 3 sendo eliminada, com uma vitória e um time com 2 empates passando. Isso pode acontecer, é uma das bizarrices que esse novo formato permite. Então hoje, nesta sexta-feira, a gente vai ter Noruega e França, um dos melhores jogos dessa terceira rodada, valendo a liderança do grupo I, e é o confronto entre Mbappé e Erling Haaland, dois dos grandes expoentes dessa nova geração. Então esse confronto promete muito. A França pode estar no caminho do Brasil. Se o Brasil passar pelo Japão, provavelmente pega a França na sequência. A França que por enquanto está pegando a Suécia, está liderando o grupo, mas a gente tem que esperar o jogo. A Noruega pode passar em primeiro lugar caso vença a França. Se o jogo empatar e os dois terminarem com 7 pontos, a França ficaria na frente ainda pela questão do saldo de gols, que no momento é de 5, da Noruega de 4. A gente vai ter ao mesmo tempo o confronto entre Senegal e Iraque. Senegal precisando vencer. E quantos mais gols fizer, melhor para ela passar como uma das melhores terceiras colocadas, já que só vai poder somar 3 pontos. Como eu disse, pode acontecer de alguma seleção passar com 2 pontos. No caso, se o Senegal empatar, vai ser 1 ponto só. E aí eu acho que não vai rolar, né? E seria uma vergonha uma seleção tão qualificada, que fez um bom jogo contra a França, mesmo perdendo por 3-1. O jogo foi equilibrado por boa parte do tempo. Um bom jogo também contra a Noruega. Agora é hora deles vencerem e conseguir essa classificação para o mata-mata com o terceiro lugar. O Cabo Verde então enfrenta a Arábia Saudita às 9 da noite. E Cabo Verde pode fazer história se classificando para o mata-mata. Já fizeram história ao empatar com Espanha e com o Uruguai. Agora, um empate pode ser o suficiente sim para Cabo Verde passar. No momento, Cabo Verde e Uruguai tem 2 pontos, a Espanha tem 4. Vamos ter ao mesmo tempo Uruguai e Espanha. E aqui são 2 jogos que você fica dividido sobre qual acompanhar, né? Porque é o drama do Uruguai e é o sonho de Cabo Verde. Sonho também da Arábia Saudita, mas a Arábia Saudita tem 1 ponto só. Claro que ela pode vencer Cabo Verde e passar. Se ela vencer, vai a 4 pontos. Essa possibilidade existe. Eu até acho que Cabo Verde deve ter mais dificuldade pelo seu estilo de jogo contra a Arábia Saudita do que contra a Espanha e contra o Uruguai. Mas depende também, porque a Arábia também quer se classificar. Então não é a primeira nem a segunda rodada onde o time pode recuar, tentar prejudicar o adversário. A Arábia Saudita vai ter que ir para cima de qualquer maneira. E isso pode beneficiar Cabo Verde. Uruguai e Espanha. A Espanha está classificada com 4 pontos. Ela vai passar seja em primeiro, seja em segundo, seja em terceiro. Eu nem sei se existe a possibilidade de ela ficar em terceiro, né? Se o Uruguai vencer e Cabo Verde também vencer, aí sim a possibilidade da Espanha ficar em terceiro. A Espanha vai passar de qualquer maneira, mas ela quer passar em primeiro lugar, e isso é óbvio.
E pelo que o Uruguai apresentou até agora, eu acho muito difícil eles vencerem a Espanha. Talvez conseguir empatar. Sinceramente, eu acho que não. O Uruguai vai ser a grande vergonha, né? A grande seleção que já foi campeã do mundo. Bem que foi há muito, muito tempo, né? A última vez em 58. 58 não, 58 foi o Brasil a primeira vez. Em 50, Copa do Mundo no Brasil, o tal do Maracanazo. E o Uruguai pode ser eliminado nessa fase de grupos. Há uma grande possibilidade disso acontecer. E à meia-noite nós vamos ter Nova Zelândia e Bélgica, Egito e Irã. Egito e Irã que está uma polêmica aí por ser um jogo que a FIFA escolheu para homenagear o orgulho LGBTQIA+, Y, não sei das quantas. Então, cara, escolheram logo dois países que são muçulmanos, né? São islamitas, sei lá. Então isso aí não sei se vai dar bom. Bom não vai dar. Tanto jogo para escolher aí, eles escolheram logo esse. Pois bem, a gente tem a situação complicada nesse grupo, que é o Egito com 4 pontos na primeira posição, Irã e Bélgica tem 2 pontos e a Nova Zelândia tem 1. E aqui é a possibilidade de passar um terceiro colocado com 2 pontos. A Bélgica está fazendo uma Copa do Mundo ruim, como foi em 2022, e ela pode passar dessa vez com o terceiro lugar. E aí você fez a Turquia, que fez 3 pontos, não passando. A Bélgica é favorita para vencer a Nova Zelândia, mas também era favorita para ganhar do Egito e era favorita para ganhar do Irã e não ganhou. A Nova Zelândia, em teoria, é a mais fraca do grupo e está na última posição com 1 ponto. Se eles podem vencer, ia a 4 pontos. O Egito é favorito contra o Irã. Vamos ver o que vai acontecer. Esses jogos que seriam na sexta-feira ainda, mas pra gente é início aí de sábado, né? Madrugada de sábado, meia-noite, começa Nova Zelândia e Bélgica, Egito e Irã. E aí no sábado teremos o encerramento dessa fase de grupos com o grupo L e também com o grupo K e também o grupo J. São 6 jogos por dia, né? Então, sábado a gente vai ter no mesmo dia em campo entrando ali Cristiano Ronaldo por Portugal e Messi pela Argentina. Até então tinha sempre Messi, Mbappé e Haaland no mesmo dia. Nessa última rodada teremos Cristiano Ronaldo e Messi em campo no mesmo dia. Bem, amanhã no sábado então eu estou de volta para comentar o encerramento desses grupos I, H e G e comentar também, né? A gente pode fazer um prospecto, uma projeção dos grupos K, L e J que vão acontecer no sábado, beleza? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Domingo já começa o mata-mata. A gente já sabe que o Brasil vai enfrentar o Japão. Diz aí se você ficou feliz com isso, ou se você queria a Holanda ou a Suécia, que eu acho que todo mundo preferiria. Mas não deu, né? Vai ser o Japão e não tem o que reclamar. O Brasil é favorito pela camisa. Eu acho que tem um time com destaques individuais mais fortes, mas coletivamente, pelo trabalho já longo, o Japão pode bater o Brasil sim. Tem favorito ao Brasil, mas como diria Renato Paiva, o cemitério do futebol está cheio de favoritos.